Imagine-se num vasto oceano onde as ondas se erguem ameaçadoramente, tentando engolir tudo ao seu redor. É uma visão de caos e incerteza, um cenário tão familiar para muitos de nós em nossos momentos mais desafiadores. Entretanto, acima dessa turbulência, há uma mão poderosa que controla cada movimento do mar, cada tempestade e cada brisa suave. Essa mão é a de Deus, cuja soberania é proclamada de forma majestosa em Isaías capítulo 43, versículo 13. Este versículo nos captura com suas palavras poderosas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Esta introdução não é apenas uma metáfora poética, mas uma representação real da vida e das tempestades que enfrentamos. Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido desafiada por forças além de seu controle, buscando uma âncora, uma certeza em meio ao caos. E aqui na mensagem de Isaías, encontramos essa âncora, a soberania de Deus. Nosso objetivo é explorar essa verdade fundamental e descobrir como ela pode transformar nossas vidas. A soberania de Deus não é apenas um conceito teológico distante, mas uma realidade prática e presente que nos oferece esperança e segurança. Ao embarcarmos nesta jornada, seremos guiados por histórias de fé, promessas divinas e exemplos de intervenção divina ao longo das Escrituras. A mensagem de Isaías foi proclamada em um tempo de grande incerteza para Israel, um período em que o povo de Deus se encontrava cativo distante de sua terra e aparentemente abandonado. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, Deus falou através de seu profeta, reafirmando seu controle absoluto sobre todas as coisas. À medida que avançamos na exploração, convidamos você a abrir seu coração e mente para a profundidade da soberania de Deus. Que esta verdade seja uma âncora firme em sua vida, permitindo que você enfrente qualquer tempestade com confiança e paz. Vamos descobrir juntos como a mão soberana de Deus continua a agir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Para compreender a mensagem poderosa de Isaías, é essencial mergulharmos no contexto histórico e cultural do tempo em que ele profetizou. Isaías viveu durante um período de turbulência e mudança no reino de Judá. Foi uma época marcada pela ameaça constante do poderoso Império Assírio, que estava se expandindo agressivamente, e pela instabilidade política e espiritual dentro do próprio reino de Judá. O povo estava angustiado, cercado por inimigos, e muitas vezes desviado espiritualmente, buscando alianças humanas, em vez de confiar na proteção divina. Isaías, chamado por Deus para ser profeta, serve como uma voz de advertência e esperança. Ele não apenas alertou sobre as consequências do pecado e da rebelião contra Deus, mas também ofereceu uma visão gloriosa do futuro, uma promessa de redenção e restauração. O capítulo 43 do livro de Isaías é uma parte crucial dessa mensagem de esperança, onde Deus reafirma seu amor e compromisso com seu povo. Mesmo em meio ao cativeiro, uma consequência do afastamento de Israel de Deus, Isaías é usado para lembrar ao povo que a aliança divina não foi esquecida. Israel, agora em cativeiro na Babilônia, vivia sob opressão e incerteza. Era um tempo de questionamentos profundos. Deus ainda está conosco? Ele ainda se importa? Isaías responde a essas dúvidas de maneira contundente. Deus não apenas está presente, mas Ele é soberano e ainda está no controle absoluto. A mensagem de que ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos foi um poderoso lembrete de que, apesar das circunstâncias adversárias, Deus tinha um plano perfeito e inabalável. Este contexto histórico nos ajuda a ver que a mensagem de Isaías não era apenas para o povo de sua época, mas também para nós hoje.
Vivemos em um mundo que, por vezes, parece estar fora de controle, cercado por incertezas e desafios. Podemos nos identificar com o povo de Israel. Muitas vezes nos perguntamos onde está Deus em meio às nossas dificuldades. No entanto, assim como Deus estava trabalhando naqueles dias, Ele continua a trabalhar hoje sobriamente em nossas vidas e na história humana. Ao considerarmos a soberania de Deus no contexto histórico de Isaías, somos convidados a confiar que Ele também é soberano em nosso tempo, guiando-nos através das dificuldades e renovando nossa esperança. Este é o alicerce sobre o que construiremos nossa compreensão da soberania divina, uma compreensão que não só informa nossa teologia, mas que transforma nossa prática diária de fé. A soberania de Deus é uma verdade grandiosa que se estende por toda a Escritura. E Isaías 43, versículos 13, é uma afirmação poderosa dessa realidade divina. Este versículo nos leva a contemplar a natureza eterna e imutável de Deus, começando com uma declaração impressionante: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Esta afirmação não é apenas uma declaração de existência, mas uma revelação da natureza eterna de Deus. Ele não é limitado pelo tempo ou pelo espaço, e sua existência precede a criação. Deus é o Eu Sou, o mesmo nome que ele revelou a Moisés na sarça ardente, indicando sua presença sempre constante e seu controle sobre todas as coisas. Ao afirmar, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, Deus nos assegura de sua onipotência. Ele é soberano sobre o universo, e nenhum poder humano ou espiritual pode frustrar seus planos ou ameaçar sua autoridade. Esta é uma verdade que encontramos repetidamente na Bíblia, desde os Salmos de Davi, que exaltam o poder protetor de Deus, até as promessas de Jesus, de que ninguém pode arrebatá-los de sua mão. Este aspecto da soberania divina nos oferece conforto e segurança, pois podemos descansar na certeza de que estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso que nos ama e protege. A pergunta retórica, agindo eu, quem o impedirá? Nos desafiamos a confiar plenamente na ação divina. Quando Deus decide agir, nenhum obstáculo pode detê-lo. Sua vontade é irresistível e infalível. Pensemos nas histórias bíblicas onde Deus declarou sua soberania de forma clara: a libertação de Israel do Egito, a queda das muralhas de Jericó, a sobrevivência de Daniel na cova dos leões. Em cada uma dessas narrativas vemos que a ação de Deus não pode ser contida e seus propósitos são sempre cumpridos. Ao refletirmos sobre a soberania de Deus revelada em Isaías, somos chamados a uma resposta de fé e submissão. Esta verdade deve nos guiar a uma vida de confiança inabalável, sabendo que apesar das situações incertas ou difíceis, Deus é fiel e está no controle. Sua soberania não é apenas uma doutrina a ser aprendida, mas uma realidade a ser vivida. Ela nos convida a render-nos a Ele, a confiar em seus caminhos e a caminhar com coragem, sabendo que Ele está sempre satisfeito para o nosso bem e para a sua glória. À medida que regularmos a soberania de Deus, que possamos encontrar paz e propósito em sua presença constante. Ele é o mesmo ontem e eternamente, e nada pode impedir seus planos maravilhosos para nós. Que esta verdade nos inspire a viver com confiança e esperanças renovadas. Compreender a soberania de Deus é uma porta para transformações profundas em nossa vida diária. Não é apenas uma verdade teológica abstrata, mas uma realidade que nos capacita a viver de maneira abundante e confiante. Vamos explorar como essa compreensão pode se manifestar em 3 áreas principais de nossa vida: a confiança em tempos de desafio, a paz em meio à incerteza e a coragem para seguir em frente. Primeiramente, uma confiança inabalável em tempos de desafio.
Todos nós enfrentamos momentos em que as situações parecem avassaladoras, mas a soberania de Deus nos oferece um alicerce firme. Quando lembramos que Deus está no controle, somos capacitados para enfrentar desafios pessoais, profissionais e espirituais com uma fé renovada. Pensemos em José, que apesar de ter sido traído por seus irmãos e vendido como escravo, manteve sua confiança em Deus. Ele sabia que mesmo quando os tempos eram difíceis, Deus estava trabalhando por trás das cenas, guiando sua vida para o bem. Essa confiança na soberania divina nos permite enxergar além das dificuldades imediatas e nos concentrar no propósito maior que Deus tem para nós. Em segundo lugar, a soberania de Deus nos oferece paz em meio à incerteza. O mundo está repleto de incertezas que podem nos encher de ansiedade, mas quando registramos que Deus é soberano, podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento, como descrito em Filipenses. Esta paz não depende das circunstâncias externas, mas nasce da certeza interna de que Deus cuida de nós. Práticas espirituais como a oração, a meditação e o estudo das Escrituras nos ajudam a cultivar essa paz. Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, afirmamos nossa confiança em sua capacidade de lidar com cada detalhe de nossas vidas. Por último, a coragem para seguir em frente. A soberania de Deus nos inspira a avançar com ousadia, mesmo quando o caminho é incerto. A confiança de que Deus está guiando nossos passos nos motiva a tomar decisões audaciosas em nossa caminhada de fé. Pense nos heróis da fé descritos na carta aos Hebreus. Eles enfrentaram desafios imensos, mas continuaram porque sabiam que estavam nas mãos de um Deus soberano. Essa mesma coragem está disponível para nós hoje, permitindo-nos abraçar nosso chamado com determinação e esperança. À medida que aplicamos essas verdades em nossas vidas, nossa caminhada cristã se torna mais vibrante e significativa. A soberania de Deus não apenas nos conforta, mas também nos impulsiona a viver com propósito e paixão. Que possamos, em cada dia, entregar nossas vidas às mãos soberanas de Deus, confiando que Ele está satisfeito para o nosso bem e para a sua glória. Que nossa fé seja fortalecida e nosso testemunho se torne uma luz para aqueles ao nosso redor. Mesmo com a compreensão da soberania de Deus, nossa jornada de fé pode ser desafiada por dúvidas e medos. A vida cristã não está isenta de dificuldades, e é natural que, em meio às tempestades, questionamos a presença ou o controle de Deus. No entanto, é precisamente nessas ocasiões que saudamos nos apegar com mais firmeza às verdades que conhecemos. Dúvidas e medos são experiências comuns a todos, inclusive as mais firmes na fé. Os salmos estão repletos de clamores de dúvida e desespero, mostrando que até mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve suas lutas. O segredo está em como lidamos com essas dúvidas. Em vez de permitir que eles nos apeguem a Deus, podemos aproveitar-nos como oportunidades para buscar uma compreensão mais profunda de sua natureza e de suas promessas. Lembrar das promessas de Deus e de suas intervenções passadas em nossas vidas e nas Escrituras nos ajuda a fortalecer nossa fé. O testemunho de outros fiéis também pode nos encorajar, mostrando-nos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Outro desafio à nossa fé é a tensão entre o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus. Como podemos conciliar a ideia de que temos escolhas livres com a realidade de que Deus é soberano sobre tudo? É um mistério que muitos teólogos debateram ao longo dos séculos, mas a Bíblia nos dá algumas pistas. Na passagem em Romanos, onde Paulo afirma que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, nos oferece
Um vislumbre de como Deus, em sua soberania, pode orquestrar até mesmo nossas decisões e circunstâncias para cumprir seus propósitos. Ele respeita nossa liberdade, mas ao mesmo tempo, sua vontade soberana é inexpugnável. Esse equilíbrio entre livre arbitragem e soberania pode ser visto na vida de José. Apesar das decisões equivocadas de seus irmãos, Deus usou essas situações para elevar José a uma posição de influência, salvando muitas vidas em tempos de fome. Da mesma forma, nossas escolhas, embora significativas, nunca podem frustrar os planos soberanos de Deus. Abraçar a soberania de Deus significa aceitar que nem sempre entenderemos todos os aspectos de seus caminhos, mas podemos confiar que Ele é bom, justo e amoroso. Ele nos convida a uma fé que não depende do nosso entendimento completo, mas da nossa confiança em seu caráter fiel. Que sigamos com fé e coragem, sabendo que mesmo em nossos momentos de dúvida, Deus continua a nos segurar em suas mãos poderosas. A soberania de Deus se manifesta de maneira extraordinária no plano de redenção que Ele percorreu desde o princípio dos tempos. A Bíblia nos mostra que, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia traçado um plano para resgatar a humanidade do pecado e da separação dele. Esta é uma demonstração magnífica de sua soberania, pois Ele não apenas previu a queda da humanidade, mas também providenciou o meio de nossa redenção através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nos revela que fomos escolhidos em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Este plano redentor, que culmina na vida, morte e ressurreição de Jesus, é a expressão máxima do amor soberano de Deus. Ele nos mostra que em sua soberania, Deus não apenas governa o universo, mas também entra em nossa história pessoal para nos resgatar. Jesus, manifestação suprema da soberania divina, veio ao mundo para cumprir as profecias e trazer salvação a todos os que creem. A encarnação de Cristo, sua disposição para se humilhar e morrer por nós, e sua vitória sobre a morte na ressurreição demonstram que Deus, em sua soberania, é também um Deus de amor e misericórdia infinitos. Nada pôde impedir o cumprimento do propósito divino em Cristo, nem mesmo o poder das trevas ou a incredulidade humana. O impacto da soberania de Deus em nossa redenção é profundo e abrangente. Ela nos oferece a certeza de que nossa salvação não depende de nossos méritos, mas da graça e do poder de Deus. Em Cristo, temos plena confiança de que fomos reconciliados com Deus e que nada pode nos separar de seu amor. Esta é a segurança que a soberania de Deus nos proporciona. Saber que em Cristo, nosso destino eterno está seguro. À medida que vivemos sob a soberania de Deus, somos chamados a refletir a glória de Cristo em nossas vidas diárias. Esta soberania não apenas transforma nossa perspectiva, mas também nos impulsiona a viver em resposta ao amor redentor de Deus. Que possamos render-nos totalmente a Ele, permitindo que sua vontade soberana guie cada aspecto de nossa existência, confiantes de que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória eterna. A história da fé cristã está repleta de testemunhos que exemplificam a soberania de Deus em ação. Esses relatos, tanto bíblicos quanto contemporâneos, servem para nos encorajar e fortalecer, mostrando que a mão de Deus continua a mover-se poderosamente em nossas vidas. Comecemos com as histórias bíblicas de Abraão, o pai da fé, recebeu a promessa de um filho em uma idade em que a esperança parecia perdida. Apesar das situações impossíveis, ele acreditou que Deus era capaz de cumprir o que prometeu. A fidelidade de Deus se manifestou no nascimento de Isaque, provando que sua soberania transcende as limitações humanas.
Moisés, por outro lado, foi chamado para liderar o povo de Israel para fora do cativeiro egípcio. Diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó em perseguição, parecia não haver saída. No entanto, Deus, em sua soberania, abriu o caminho no mar, demonstrando seu poder sobre a criação. Essas histórias antigas se entrelaçaram com os testemunhos modernos de pessoas que experimentaram a intervenção divina em suas vidas. Pense em um indivíduo que, contra todas as probabilidades, encontrou uma cura inexplicável para uma doença terminal. Outro pode ter encontrado provisão financeira em tempos de necessidade extrema, através de meios que apenas Deus poderia orquestrar. Tais testemunhos servem para nos lembrar de que Deus não mudou. Ele ainda está ativo e soberano sobre todas as coisas. O impacto desses testemunhos é profundo. Eles não apenas edificaram nossa fé, mas também nos incentivaram a compartilhar nossas próprias histórias de como Deus tem agido em nossas vidas. Quando testemunhamos a soberania de Deus, nos tornamos portadores de esperança para aqueles ao nosso redor, proclamando que Deus é digno de confiança, independentemente das situações. Que possamos, portanto, ser ousados em contar nossas histórias, sabendo que cada testemunho é uma proclamação da soberania e do amor de Deus. E ao ouvir as histórias dos outros, que nossa fé seja renovada, nossa confiança fortalecida e nosso desejo de seguir a Deus com todo o coração intensificado. Ao chegarmos ao final desta mensagem sobre a soberania de Deus, somos convidados a uma reflexão profunda sobre o que aprender e a responder de maneira prática em nossas vidas. A soberania de Deus não é apenas uma doutrina para ser admirada, mas uma realidade que nos chama a uma vida de confiança, esperança e ação. Primeiramente, reafirmamos a soberania de Deus como um fundamento inabalável para a nossa fé. Nas palavras de Isaías, somos lembrados de que Deus é eterno, presente antes do mesmo tempo e que nada pode frustrar seus planos. Esta verdade deve nos encorajar a viver com segurança, sabendo que, independentemente dos desafios que enfrentamos, estamos nas mãos de um Deus amoroso e poderoso. Ele é aquele que envelhece em nosso favor e cuja palavra é sempre cumprida. Em segundo lugar, somos convocados para uma reflexão sobre as áreas de nossas vidas onde precisamos entregar o controle a Deus. Muitas vezes, lutamos para manter o leme de nossas vidas, esquecendo-nos de que Deus é o piloto soberano. Que possamos identificar essas áreas e, em oração, rendê-las ao Senhor, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e nos guiará pelos caminhos da justiça e da paz. Finalmente, este é um convite para a ação. A soberania de Deus nos motiva a viver com propósito e paixão, a sermos luz em um mundo muitas vezes escuro e a compartilhar a esperança que temos em Cristo. Que possamos ser embaixadores de sua paz, amor e verdade, testemunhando aos outros sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas. Enquanto encerramos esta mensagem, encorajo você a continuar a explorar as profundezas da soberania de Deus em sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com os outros. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos que edifiquem a fé. Deixe seu like e não hesite em comentar suas reflexões e testemunhos pessoais. Sua interação não apenas fortalece nossa comunidade de fé, mas também espalha a luz do Evangelho. Que Deus te abençoe abundantemente.